Olá, sou Sônia Pontes, em parceria com o professor Fernando Santos. Desenvolvemos o artigo sobre a harmonização das boas práticas de governança corporativa em países emergentes da América Latina, um estudo comparativo do Brasil, Chile e México. As discussões acerca da governança corporativa se intensificaram ao longo dos anos, deflagradas pela epopeia dos escândalos financeiros no cenário mundial. Segundo Kitagawa, observa a inexistência de consenso a respeito das melhores práticas de governança corporativa no meio empresarial, desencadeando peculiaridades legais em cada país. Entretanto, existe uma tendência mundial, uma vez que abarca o mercado de capitais. Sendo assim, as emissões para moedas estrangeiras, as ADRs, que são as emissões, no caso de moedas de títulos americanos, e as GDRs de títulos lastreados em ações de empresas estrangeiras. E a OCDE, a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, desde 1999, ela vem alavancando a questão das boas práticas de governança corporativa no sentido de colaborar com os órgãos reguladores e legisladores para a questão do mercado acionário em mais de 30 países sobre essa questão de melhorar esse fluxo internacional no mercado acionário. Portanto, os seus princípios são assegurar as bases para uma efetiva estrutura de governança corporativa, direito dos acionistas, tratamento equitativo dos acionistas, relacionamento com stakeholders, evidenciação e transparência, responsabilidades do conselho de administração. A relevância desse artigo foi a questão de possibilidade de uma comparabilidade da estrutura de governança no mercado de ações, contribuir com uma perspectiva positiva a um cenário econômico instável e que seja promissor para as futuras gerações, evidenciar o mercado acionário dos países emergentes pesquisados na América Latina e atrair capital. O Brasil, no caso que foi um estudo comparativo, ele foi sobre a Comissão de Valores Imobiliários CVM, criada com base no modelo americano da Securities and Exchange Commission, a SEC, com o propósito de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários no Brasil. E esse trabalho feito no Chile foi feito pela Superintendência de Valores Imobiliários e de Seguros, a SBS, e no México, o Conselho de Coordenação Empresarial, CCE. O problema desse nosso trabalho feito foi a questão da pergunta: em que medida a harmonização das boas práticas de governança corporativa pode propiciar uma interação na regulação internacional e fortalecer a relação comercial entre as economias emergentes na América Latina? O objetivo geral é comparar as práticas de governança corporativa entre 3 países emergentes da América Latina: Brasil, Chile e México. O referencial teórico, podemos destacar a questão do próprio IBGC, que define a governança corporativa como um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Benítez e Polo definem governança corporativa como um sistema de valores e padrões de comportamento, segundo o qual as empresas têm responsabilidade tanto quanto aos seus objetivos de negócios, como em relação aos interesses dos diversos stakeholders. Na metodologia foi trabalhada a questão de coleta de dados secundários, uma abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa foi descritiva e o procedimento bibliográfico e documental. Na metodologia, trabalhamos com os macrotópicos da CVM, sendo esses macrotópicos 4. O primeiro, transparência, assembleias, estrutura acionária e grupo de controle. O segundo, estrutura e responsabilidade do conselho de administração. O terceiro, proteção a acionistas. O quarto, auditoria e demonstrações financeiras. Dentro desses macrotópicos de 1 a 4, nós temos os microtópicos que vai de 1 a 23. E é observado aqui ao lado sobre a questão do Brasil, Chile e México e os pontos que foram
destacados e merecidos esse estudo comparativo, dentro dessa análise documental. Nessas considerações finais, deixa eu voltar aqui. Foi observado que, pelos resultados obtidos, que a harmonização das práticas de governança corporativa entre Brasil, Chile e México pode ser medida em partes, ou seja, caracterizada por 10 dos 23 microtópicos das recomendações da CVM, sendo eles, no caso do macrotópico transparência, os microtópicos 3 e 4 observaram determinada atenção, né? Foram, no caso, o acordo de acionistas, que seria o microtópico 3, eles excluem o Chile e o México, certo? Não há um grau de comparabilidade. E o item 4, ele exclui somente o México. No caso da macroestrutura, ele, na verdade, o Chile, ele é excluído de praticamente todos. E o México, ele vem uma comparabilidade muito favorável com relação à CVM brasileira. No caso de proteção aos acionistas, que é o nosso macrotópico, excluímos desse estudo comparativo, por questão da legislação brasileira, os microtópicos 11 e 12, por ser os tag along, por conta da Lei 10.303, de 31/10/2001, por conta, como já havia dito anteriormente, por ser da legislação brasileira e não há como fazer esse estudo de comparabilidade. Portanto, se dos demais itens, vocês podem verificar que o Chile foi também excluído de todos. O México, ele foi excluído de todos, à exceção do tópico 13, que trata justamente das transações entre as partes relacionadas. Sobre a questão da auditoria, observa-se que o Chile, ele foi excluído de todos, exceto do 19º e do 20º, porque relacionamento com auditor independente é um ponto que merece atenção de todos os países, então isso é um ponto bem forte. E o 20º sobre a questão da própria auditoria em si. E o México, ele foi excluído, ele excluiu os itens 18º e o 23º, que no caso seria da composição e funcionamento do Conselho Fiscal e as recomendações dos auditores. Dentro das considerações finais, conclui-se que Brasil, Chile e México apresentam condições para efetivar a harmonização da governança corporativa. Sugestão, na verdade, é de criar um comitê ou um órgão para discutir a harmonização internacional, né? Até porque, assim como existe a questão do IFRS como uma harmonização internacional, por que não fazer isso com a questão dessa harmonização sobre esse estudo que foi apresentado para vocês, né? Então, a consolidação dos dados e análise desse estudo trouxeram subsídios para sugerir essa criação desse comitê, né, o órgão que possa discutir a harmonização internacional da governança, segundo já existe para contabilidade. E, além disso, sugere-se para projetos futuros explorar outras economias, não tão somente as emergentes, mas para avaliar em que medida a harmonização da governança permita criar novas oportunidades de negócios, criando mecanismos que facilitem a abertura do comércio internacional. Nessa perspectiva, considerou-se as interações de Klaus Schwab durante o Fórum Econômico Mundial realizado em 2017 na Argentina, em que a globalização se vê em menor grau pelo mundo e em maior grau na regionalização na América Latina. Muito obrigada.